Olá, bom dia! No Imóvel Class TV de hoje nós vamos mostrar para você como funciona a fabricação de tintas. No programa de hoje eu vou convidar vocês a fazer um pequeno passeio pelo meu apartamento, onde vocês terão acesso a várias dicas super interessantes para os imóveis de hoje. Daqui a pouco vocês vão conhecer dados bem interessantes sobre o mercado imobiliário de Porto Alegre. No estúdio, a arquiteta Lívia Marcantoni Bortoncello fala sobre o livro A Arte de Projetar Arquitetura e Interiores. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. As tintas embelezam e protegem as paredes das casas, edifícios e salas comerciais. Mas você sabe como elas são fabricadas? Pois a equipe do Imóvel Class TV visitou uma fábrica e conferiu como as tintas são feitas. Nós estamos numa fábrica de tintas, tá? Localizada na zona norte de Porto Alegre. A tinta é um produto que todo mundo conhece, um produto de acabamento que tem praticamente 5 grupos de matérias-primas que a compõem, né? São bem simples, é como se fosse uma receita de bolo. Nós temos as resinas, né? Nós temos os pigmentos, as cargas, que são sólidos particulados, que dão cor, né? Ajudam na cobertura. Temos os aditivos e os solventes, tá? De que forma, tá? O que é uma tinta? Tinta basicamente é uma mistura, que a gente chama assim de uma dispersão, onde partículas coloridas e não coloridas são incorporadas no meio, né? Com auxílio de solventes e a resina que forma um filme, que faz com que essas partículas fiquem agregadas na parede. Aqui nós estamos no laboratório, tá? Todo produto, quando ele é concebido, tá? Ele é feito um estudo prévio, né? Então geralmente a área comercial nos traz necessidades técnicas a nível de demanda, o que o mercado, o que o cliente quer, e a gente passa a desenvolver um produto para atender essas expectativas. Então, como se desenvolve um produto? Começa como se fosse uma receita. Então a gente faz o quê? A gente desenvolve uma receitinha, né? Uma receita, uma determinada composição de todos aqueles produtos, né? Aqueles matérias-primas, os insumos que vão nessa receita. A partir daí, se validado, se fazem testes, né? De controle de qualidade, de performance, né? Alguns testes mais demorados, outros mais simples. E quando o produto é validado como tal, né? A gente coloca em linha de produção. Nós estamos na fábrica, propriamente dita. Depois da elaboração do conceito, definição da fórmula da tinta que vai ser produzida, definidas as matérias-primas, o que a gente faz? Então, compra as matérias-primas. As matérias-primas chegam na fábrica a granel, em sacos, em bombonas, barricas. Então, elas chegam pelo almoxarifado, tá? Assim que testadas e aprovadas, estão aptas para serem usadas no processo produtivo. Em que consiste o processo produtivo? Primeiro, tem uma receita, nós chamamos de ordem de fabricação ou ordem de produção, onde os operadores seguem como se fosse uma fórmula de bolo. Então, lá na receita vai dizer, precisamos tantos quilos de determinada matéria-prima, tantos da outra e assim por diante. Então, o que eles fazem? Eles pegam essas matérias-primas e vão adicionando no equipamento de acordo com o que está segundo a orientação da fórmula, dessa ordem de produção. Essa aqui, do processo produtivo, é a última parte. Depois de eles terem adicionado as matérias-primas dentro dos tachos, dos equipamentos, delas terem ficado durante o equipamento o processo de dispersão, no final desse processo a gente tira uma amostra, leva para o controle de qualidade, se ele estiver ok, a gente dá o lote como aprovado. Dando como aprovado, vai para o envase. E aí entra os pedidos dos clientes e o material vai para a casa dos clientes. A tinta pode ser embalada em baldes plásticos, embalagens metálicas e também em sacos. Essa é uma modalidade de embalagem de menor custo. Então, tintas que vão para obra, geralmente, ocupam menos espaço, tem um custo mais competitivo, o resíduo gerado, né, ele é menor. Então, o tratamento a posteriori, ele é menor. Aqui realmente é o final do nosso processo produtivo. Depois de embaladas, os materiais vêm para a expedição, para o depósito e logo depois da expedição.
da expedição vão para casa dos consumidores, das empresas de engenharia, lojas, né? A arquiteta Lívia Marcantônio Bortoncello fechou 2013 celebrando 25 anos de carreira com o lançamento do livro A Arte de Projetar, Arquitetura e Interiores. Para falar do livro e dessa trajetória de sucesso e reconhecimento, eu converso com ela nesse sábado aqui no Imóvel Class TV. Tudo bem, Lívia? Seja bem-vinda. Obrigada. 25 anos de carreira é uma marca importante, né? Numa trajetória. Qual é o balanço que tu faz desse período? Eu acho que há 25 anos é uma data importante para ser celebrada e eu vejo assim como a maturidade, vamos dizer, da profissão, do exercício da profissão. Embora eu acho que ainda tenho muito a fazer e muito a aprender, mas durante esse período a gente começa a olhar para trás, ver a evolução dos projetos, a forma também de a gente se comunicar com o cliente. No meu caso, eu acho que ao longo do tempo, essa experiência conta muito. Na minha profissão, esse contato com o cliente, ele é muito importante. E a gente vai, com a prática, aprendendo a entender melhor as pessoas, o que elas querem. E isso contribui muito na hora de elaborar um projeto. Então, isso acho que Agora, a arquitetura, eu imagino que é uma profissão que muda muito e muito rapidamente, ou não? Nesses 25 anos? Nesses 25 anos, por exemplo, uma coisa que evoluiu muito durante esse período foi toda o uso da computação gráfica, que quando eu fiz a universidade, isso estava apenas começando, nem se usava esse tipo de ferramenta, então isso confere, vamos dizer assim, uma velocidade na hora de resolver os projetos, a forma como tu pode demonstrar. Hoje se pode fazer perspectivas e renderizações que fazem com que tu enxergue realmente aquilo como vai ficar pronto, né? E antes era tudo no Antes era desenho. croquis, aquarela, desenho à mão. Então, hoje você consegue visualizar o projeto quase como ele é acabado, usando a computação, né? E também, claro, evolução de técnica construtiva, de elementos que você pode usar num projeto dentro da casa, de automação, de soluções. E outra coisa também que hoje a gente já tem um leque muito maior de produtos para ser utilizado dentro de um projeto. Abertura da importação, que houve há anos atrás, não se tinha tanta coisa importada. Hoje também as fábricas nacionais têm produtos muito bons. Então, eu acho que existe essa evolução, digamos assim, nos produtos e na forma de fazer. Mas um projeto em si, eu acho que ele não pode ser uma coisa para mudar com muita rapidez, né? Porque quem vai fazer uma casa, vai fazer um apartamento, vai querer uma coisa para durar muito. Eu acho que essa é uma característica bem importante do teu trabalho. São projetos que aliam, de certa maneira, o clássico com um pouco de contemporâneo. É um projeto duradouro, me dá a impressão. Mas os clientes são de todos os tipos, né? Exatamente. Lívia, como é a questão de lidar com um cliente que tem o seu estilo e ao mesmo tempo, tu conseguir manter a tua personalidade? Isso eu acho que é uma talvez aí seja aquilo que eu estava te comentando, assim, da maturidade, de a gente conseguir entender melhor os anseios de cada um. Eu procuro, quando faço um primeiro contato com os clientes, e ter uma conversa bem longa, digamos, e também durante o decorrer da obra, do desenvolvimento do projeto, a gente vai conhecendo a pessoas e seus anseios, né? Eu noto que muitos têm a tendência a querer repetir soluções anteriores. As pessoas, às vezes, querem mudar, mas têm dificuldade na prática de aceitar as novas ideias e as mudanças. Eu procuro, o meu trabalho, eu acho que ele tem uma característica atemporal. Eu procuro fazer coisas que não sejam muito modais, assim, que datem o projeto, não é? E procuro cada caso um caso. É muito difícil, assim, de a gente poder dizer que ocorre sempre daquela maneira. Cada família, cada cliente tem seu temperamento. Então a gente tem que ver, e muitas vezes isso não flui bem. É importante que a pessoa tenha liberdade de dizer, por exemplo, eu proponho alguma coisa que aquilo a pessoa não gosta, e eu tenho que também ter a liberdade de dizer isso não podemos fazer.
Principalmente isso quando a gente fala de interiores, de casas e atendendo famílias, né? Quando é uma coisa empresarial, ela é mais, talvez, objetiva, digamos. Bom, hoje a gente está conversando aqui no Móvel Class TV com a Lívia Marcantônio Bortoncello, arquiteta, que acaba de lançar um livro para comemorar os 25 anos de carreira. A gente já volta para seguir essa entrevista com a Lívia. Não saia daí. Grupo Imóvel Class. Revista Imóvel Class. Há 8 anos no mercado, com 30 mil exemplares auditados e distribuição 100% gratuita. Portal com mais de 200 mil ofertas de imóveis de todo o Brasil. Revista Imóvel Class Digital, com aplicativo mobile gratuito e presença nas redes sociais e blog Beabá da Casa Nova. Realiza o Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul, um evento oficial de Porto Alegre, principal evento imobiliário do Rio Grande do Sul. Imóvel Class TV, há 2 anos no ar, todo sábado, às 10 horas na Band TV. Grupo Imóvel Class, 100% focado no mercado imobiliário. Domingo, 8 horas da manhã, você é o convidado para assistir Destaque Brasil, maior audiência empresarial do Rio Grande do Sul. Oferecimento SafeWeb, segurança da informação. Erva Mate Rei Verde, o sabor da tradição. Você sabe por que o edifício Reserva Petrópolis optou pela proteção e padronização inteligente? Protear valoriza e embeleza o seu patrimônio. Produto pioneiro com garantia de 5 anos. Dispense a baixa qualidade das imitações. Ligue 3598-1488. Amigos, vocês gostam dos temas relacionados ao automóvel? Lançamentos, tecnologia, as grandes feiras internacionais, as novas tendências do mercado automobilístico, tudo está em Motor Show, 9h30 da manhã, aqui na Band TV. A minha entrevista desse sábado aqui no Imóvel Class TV com a Lívia Marcantônio Bortoncello, arquiteta que está comemorando 25 anos de carreira. Lívia, a gente já falou um pouco das características do teu trabalho, mas eu queria falar dos tipos de projeto que tu desenvolve. Tem residencial, tem comercial, tem até barco. Como é que é fazer um projeto para um iate, por exemplo? Bom, esse projeto do iate realmente foi uma oportunidade maravilhosa. Os proprietários, eu já tinha feito projetos para eles aqui no Brasil, e de casa e apartamento, e eles então adquiriram esse iate que fica na Itália. Então eu acompanhei a construção dele e fiz toda a parte de especificação de imobiliário. E realmente foi um desafio. Que não é muito comum, né? Não. Ainda mais por aqui, eu acho. Claro, eu acho que talvez ali no Rio tem muito essa coisa de estaleiro e tal, né? Mas aqui, assim, uma embarcação do porte dessa, que é um barco de 43 metros, ele é bastante amplo. Mas foi uma experiência muito enriquecedora e a gente pode pensar o barco como uma casa, no sentido de que eu até tinha uma imagem diferente que teriam que ser coisas assim muito específicas. E, na realidade, numa embarcação desse tamanho, pode-se usar móveis, objetos que você usa dentro de uma casa, obviamente que cuidando certas arestas e alguns cuidados que são necessários. E foi realmente muito interessante fazer tudo isso. Depois ele foi construído lá na Itália, eu acompanhei todo esse processo. Foi muito legal. Né? Bom, o iate é um dos projetos destacados no livro, A Arte de Projetar Arquitetura e Interiores. Como é que surgiu a ideia desse livro? E como é que foi selecionar 25 anos de arquitetura dentro de um livro? A ideia do livro surgiu da editora VJ, que é na pessoa do Vitório Júnior, que é o editor, e que ele tem essa editora há 10 anos e realiza livros no Brasil inteiro. E ele me procurou, ele já tinha feito acho que uns 5 livros muito bonitos em Santa Catarina, na Bahia, de outros profissionais. E disse, Lívia, que tal fazer o livro? Eu acho que eu tinha essa vontade, esse desejo, e acredito que todos os profissionais da minha área têm, porque a gente, enfim, os projetos são bonitos e se quer se mostrar. Hoje a gente tem o site do escritório, mas não é como você ter um livro, folhear e aquela coisa toda. E na verdade o projeto deve ser como um filho, assim, né? Que tu cria a gente fica gostando e tal e coisa. E então fazem... todo esse processo durou aproximadamente 2 anos.
E claro, tinha que fazer primeiro selecionar de que forma ia apresentar em função das diferentes áreas de atuação do meu escritório, que a gente faz projetos comerciais, residenciais. Então se decidiu por fazer sessões diferentes e escolher 1 ou 2 projetos de cada assunto para mostrar. A vontade que eu tinha era de ter colocado muito mais que isso, mas eu tinha uma limitação de número de páginas e de tamanho. E aí então eu tive algum material, eu já tinha registro de alguns projetos, outros foram feitos para o livro, e foi assim uma criação em conjunto com a editora, com o designer que foi convidado para fazer, que foi o Alisson, e os fotógrafos todos que participaram fotografando. Como é que funciona o teu momento de criação? Tu tens uma equipe, um escritório, mas o momento de criar um projeto, já sei que tem muito da conversa com o cliente, com a família, né, enfim. Mas o que mais, assim, o momento da criação é muito teu, assim mesmo? Eu tenho depois dessa entrevista e tudo, a criação vai acontecendo, assim, não tem uma regra, né? Mas eu gosto de ficar em silêncio, ficar só olhando livros e revistas e vou riscando. Eu uso muito lápis, eu não desenho utilizando computador. E vou reunindo material e aí então aquele meu primeiro sketch ele é renderizado e aí a coisa vai evoluindo à medida que a gente vai se reunindo com a pessoa, aquilo vai surgindo. Mas a primeira ideia, assim, é sempre o escopo maior, vamos dizer, ele é nesse primeiro lançamento que a gente apresenta. O que tu diria, assim, para quem está começando na profissão? Que tem que ter uma certa persistência. Né? Eu noto essa nova geração, acompanho assim os meus filhos que estão na faixa de 20 anos, estão na faculdade, estagiários que trabalham lá no escritório, que já participaram, né? Eu noto às vezes uma certa ansiedade em que as coisas aconteçam de forma rápida e a gente não constrói uma carreira com muito... Tem que ser persistente, insistir, e às vezes as pessoas desistem por falta de persistência. Né? Tem que ter paciência, porque a gente quando sai da faculdade sai cheio de ideia e para essas ideias acontecerem a gente depende de orçamentos, de clientes e de uma série de coisas, assim, né? Por mais que a gente tenha vontade de fazer as coisas, elas não dependem só de nós, dependem também das pessoas que vão executar, que elas compreendam bem aquilo que a gente está querendo. Tá certo, obrigada pela tua participação com a gente, parabéns pelos 25 anos e pelo livro. Muito obrigada. Essa arquiteta Lívia Marcantoni Bortoncello, que esteve com a gente falando sobre esses 25 anos de carreira na arquitetura hoje no programa. O Imóvel Class TV continua. Eu sou a Claene, eu sou arquiteta e estou convidando hoje vocês para darem uma passeadinha no meu apartamento. Quero mostrar algumas opções que são bem importantes para o consumidor final poder olhar, perceber e ver as possibilidades. Os apartamentos de hoje são todos mais ou menos com a mesma planta, mais ou menos o mesmo tipo de funcionamento e a gente, consumidor, acaba tendo que se adaptar ao que existe no mercado. Então, nós, profissionais, criamos alguns artifícios para que esses imóveis possam ser diferenciados. Um deles, no meu caso, é o fogão. Inicialmente, esse apartamento tinha o fogão colocado ali naquele ponto onde está a pia e a gente fez a transferência do gás de maneira a conseguir essa bancada para que o fogão faça parte do centro do apartamento. Outra coisa que eu fiz nesse apartamento, logo que eu me mudei, foi eliminar a churrasqueira. Aqui nesse local vocês estão vendo que está a geladeira, que inicialmente ela foi planejada para ficar aqui do ladinho da pia. E eu trouxe para cá. O que foi que eu fiz? Como o meu apartamento é o primeiro de uma série de 19, eu não precisei usar a chaminé. Eu não faço churrasco, não tenho o hábito do churrasco. Eliminei a churrasqueira para botar a geladeira. E nesse cantinho, onde seria a chaminé, eu coloquei a minha cristaleira com a minha coleção de copos. E aqui embaixo a adega e mais uma adega para manter as bebidas fora do gelo. Todas as pessoas que moram normalmente perto de parques e praças e, enfim, que se colocam perto dessas localizações, normalmente são pessoas como eu, que praticam esporte. Ou correm, ou caminham, ou andam de bicicleta, como é o meu caso. Então eu comprei essa bicicleta, que é uma bicicleta acoplada. Ela é desmontável, ela pode ser facilmente levada para viagens, então ela dobra o guidão, dobra isso, dobra aquilo.
e eu posso carregar para qualquer lugar que eu queira ir. Eu não tenho o hábito de levá-la viajar, ela geralmente fica aqui. E eu comprei desta cor exatamente para que ela fizesse parte da decoração, e eu acho importante ressaltar isso, porque a gente tem o hábito de querer a casa arrumada, querer tudo bonitinho, e esses acessórios da área da ginástica, da atividade física, geralmente incomodam a gente. O normal é a gente guardar a bicicleta na garagem, só que daí ela estando na garagem a gente não enxerga e ela não nos cobra. Ei, não fui passear hoje, que é uma coisa bem importante, isso incentiva a gente a praticar atividade física. Esse dormitório ele tem apenas 1 metro quadrado a mais que os dormitórios padrões hoje em dia. A maioria deles tem 12 metros e esse aqui tem 13 e um pouquinho. Então, o que foi que eu escolhi assim como alternativa? Eu fiz uma vitrine de perfumes, que é onde eu guardo cremes e perfumes, é onde eu avanço o acesso do quarto em 15 centímetros, de maneira que eu consiga colocar 2 criados mudos, porque no caso de um casal é necessário outro. As portas do roupeiro são de correr, de maneira que elas não atrapalham em momento algum qualquer funcionamento. Eu coloquei esse armário aqui diante da janela, porque a gente não chega na janela, porque essa ideia que a gente tem, eu quero uma sacada, quero uma janela com vista para a rua. Essa vista é ilusória, a gente nunca para na frente da janela para olhar a vista. Isso é só a ilusão da gente de comprar e manter isso numa residência. Então eu coloquei esse móvel na frente, de maneira que nele eu consiga ter várias gavetinhas baixinhas para poder guardar mantas, echarpes, bijuteria, óculos, roupa íntima, biquínis, cangas e tudo que uma mulher possa ter e tudo que a gente gosta de ter. Outro detalhe que eu acho importante da gente ressaltar é que embaixo dessa cama que vocês estão vendo, eu tenho gavetões. Os gavetões que estão perto dos travesseiros, rente aos criados, são os gavetões onde eu guardo as coisas que eu não vou usar toda hora. E as outras 4 gavetas é onde eu guardo os calçados. Os calçados que eu comumente uso, as sandálias de verão, aquelas que a gente usa mais toda hora. Sandálias de festa estão guardadas em outro local. Outro detalhe importante é a televisão. Eu não sou uma pessoa que ame muito televisão, mas a gente tem vários programas, esse é um deles, que a gente gosta de assistir. Então, às vezes, no sábado, dá aquela preguiça de acordar e ir para a sala, então eu acabei colocando a televisão no quarto com esse objetivo. Ela está interligada a esse dock de iPod, iPhone, de maneira que eu consiga ter o som da televisão em estéreo com esse pequeno aparelho, assim como colocar o meu iPhone ou o meu iPod para escutar música, alguma coisa assim. Outra coisa que a gente tem de interessante aqui nesse dormitório é a porta do banheiro. Essa porta originalmente era uma porta de madeira que abria para a direita. Então o que acontecia? Como todos os banheiros, a pessoa tem que entrar, fechar a porta para depois acessar o vaso ou o chuveiro. Então eu tirei essa porta fora e coloquei essa porta de correr. Ela é de vidro transparente, porque eu quero que apareça o quadro e eu normalmente a uso aberta, mas esse vidro pode ser adesivado, com imagem, pode ser adesivo jato de areia, ele pode ter vários acabamentos, assim. O interessante é que essa porta ela é externa, ela não ocupa espaço e não é uma porta com valor agregado muito alto. Outro detalhe interessante aqui do quarto também é o complemento e a continuação da cristaleira dos perfumes, da vitrine de perfumes, como eu chamo. Que é essa luminária lateral, assim, ela funciona para leitura, ela tem esse botãozinho, a gente acende e apaga por ali, então eu posso usá-la como a minha última alternativa de iluminação. Nós encerramos então o nosso passeio aqui no meu apartamento hoje. Espero que vocês tenham gostado da matéria, espero que eu tenha dado ideias interessantes, espero que vocês continuem nos assistindo. Amigos do meu Rio Grande Verde e Amarelo, domingo 8h30 eu te convido para fazermos juntos o programa mais gaúcho da televisão brasileira. Programa Valmir Martins, o melhor da música gaúcha. Sua hora do mate nas manhãs de domingo. Então tu já sabe, meu compadre, domingo 8h30 prepara um mate tupetudo, convida a mulher e as crianças e vem com a gente. Ataca as éguas, Salvador! Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue onepay.com.br. Nesse calorão, você sem grana e nem crédito no celular. Calma, com o OnePay você
recarrega agora e paga só quando vencer a fatura no cartão. São até 40 dias para pagar. Liga agora, estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. O sistema Secov RS, anualmente, faz um apanhado da movimentação do mercado imobiliário durante o ano que passou. 2013 fizemos a 24ª edição do que nós chamamos Panorama do Mercado Imobiliário. No ano de 2013 foram realizadas 39 mil vendas em números redondos. Isso representa 3.000, 3.100, 3.200 vendas por mês. Dentro dessas vendas, 12,6% são derivadas de lançamentos, ou seja, o imóvel novo. E cerca de 88% são imóveis que nós chamamos de imóveis usados. Essa quantidade de imóvel usado dentro do segmento dos negócios é indicador da pujança do mercado imobiliário. E eu faço uma analogia com o mercado de automóveis. Não fosse a grande circulação em termos de venda dos imóveis, dos automóveis, que passam de um para outro, o sujeito ele compra o novo, dá o dele usado, esse usado é revendido, e aí alguém entrega o seu mais velho, compra esse de segunda mão e assim por diante. Pois está provado que o imóvel usado, ele hoje circula muito bem e é uma alavanca muito boa de negócios. A questão de locação, ela apresentou um crescimento, certo? Ela apresentou um crescimento na quantidade de ofertas. A questão de preço, a gente também tem um acompanhamento, assim, em termos de crescimento, talvez numa velocidade não tão importante quanto a velocidade que a gente percebe em comercialização. Em 2012, a velocidade de locação chegava no patamar de 4 meses. Em contrapartida, em 2013, a gente verifica um aumento significativo. Essa quantidade de meses passa para 6. Então, a dificuldade em termos de locação, ela aparece preponderante nesse momento. Então, a gente tem que ter uma certa atenção nesse aspecto. Hoje em dia, a quantidade de financiamentos, a quantidade de montante de dinheiro colocado no mercado, ela possibilita as pessoas a procurarem possivelmente imóveis para compra. Então, talvez a locação nesse momento tenha sido deixada não um pouco de lado, mas deixada num segundo plano nesse momento. A comercialização também teve um aumento significativo. E aí a gente pode citar um aumento tanto em quantidade de ofertas quanto em preço. A velocidade também teve um crescimento, ou seja, a gente passou de um patamar há 2 anos atrás que se comercializava um imóvel em média em 9 meses, e nos últimos 2 anos esse aumento já passou para em torno de um patamar de 12 meses. Condomínios é um outro foco que a gente tem aqui no sindicato. A gente não procura analisar as principais contas, como é que foi o andamento, o crescimento em relação ao período. E o que a gente conseguiu perceber é que nos últimos 12 meses, então comparando o ano de 2012 com o ano de 2013, a gente teve um crescimento nas despesas em torno do patamar de 12%. Ou seja, as despesas aumentaram para os condomínios 12%. A inadimplência das cotas condominiais. Então a gente tem um patamar aí que a gente tem que tomar uma certa atenção, que isso evidentemente traz um prejuízo significativo para os condomínios, que é em torno de 15% das cotas condominiais apresentam atraso. A nossa pesquisa mensal, né, de locação, locação e comercialização, nós percebemos um aumento, se destacou, né, no quinquenal, dessa pesquisa de imóveis mobiliados e semi-mobiliados com relação aos demais imóveis. Os imóveis mobiliados e semi-mobiliados, eles são mais difíceis, né, de locar do que se estivesse ele completamente vazio. As salas comerciais, elas tiveram, né, grande aumento, né, nos últimos 3 anos. Nós fizemos a comparação dos últimos 3 anos, tanto na quantidade de ofertas quanto no seu preço. As empresas estariam fugindo, né, do centro, né, procurando locais, bairros próximos, né, com melhor estrutura, devido que o centro, né, não tem muitos locais para estacionamento. Por exemplo, se você quer tem uma empresa que precisa de carga ou descarga, o centro não tem limitações, né, para isso.
programa de hoje fica por aqui, mas a gente se vê no sábado que vem. Um ótimo final de semana para você e até lá!